Esta palmeira linda, maravilhosa que a gente está mostrando aqui é o palmito Jussara, o palmito verdadeiro, aquele que infelizmente a gente não come mais, né? A gente tem utilizado outros recursos, o palmito basicamente do açaí é o mais comercializado atualmente. Mas esta palmeira pode atingir cerca de 25 metros de altura, mas raramente o caule ultrapassa os 10 centímetros de diâmetro. As plantas, assim como os seres humanos, têm um crescimento primário e um crescimento secundário. O crescimento primário é o crescimento em altura, enquanto que o crescimento secundário é o crescimento em largura, né? Primeiro cresce em altura, depois em largura. Por características morfológicas e fisiológicas, as palmeiras elas não têm um crescimento secundário muito significativo. Então o caule, que a gente chama de estipe, ele sempre é um pouco mais fino do que o normal entre as espécies arbóreas. No estado de São Paulo, a palmeira Jussara floresce nos meses de setembro, a floração inicia-se em setembro, se estendendo até o mês de janeiro. As suas flores de cor creme são produzidas em cachos que pendem da região do meristema primário, aquela parte verde lá em cima, que nada mais é do que a bainha das folhas envolvendo um tecido mole, carnoso, branco, que é o próprio palmito. A frutificação dessa espécie ocorre de maio até setembro e os seus frutos derivados das suas flores de cor creme são umas bolinhas carnosas de cor vermelha arroxeada. Essas bolinhas carnosas são dispersadas por uma série de animais. Aqui no Botânico, no Jardim Botânico de São Paulo, por exemplo, é muito comum a gente ver o tucano do bico verde ou até o macaco bugio se alimentando dessas bolinhas e realizando o seu serviço ecossistêmico de replantá-la em outras regiões. Apesar de ser uma espécie que tem a sua distribuição exclusivamente na Mata Atlântica, distribuindo-se desde a Bahia até o estado do Rio Grande do Sul, essa espécie também ocorre no Cerrado, no Cerrado dos estados de Goiás e Minas Gerais. O palmito Jussara possui uso ornamental, mas também econômico, uma vez que seus estipes, os troncos, né, que são chamados de estipe, podem ser empregados em construções rurais e suas folhas servem para a cobertura de ranchos ou ainda como forragem para o gado. Todavia, essas formas de exploração econômica são secundárias devido à sua utilização na alimentação humana. A parte comestível do palmito Jussara é essa parte verde, que nada mais é do que a bainha das folhas das plantas. Tem um exemplo aqui em mãos que envolve essa bainha verde, né, da folha. Ela envolve um tecido mole que dá origem às novas folhas e por isso ele é chamado de meristema apical. Traduzindo, o meristema é um tecido embrionário, ainda não diferenciado. E como a gente já viu, você já deve ter visto o palmito, ele é todo concêntrico, né? Cheio de estruturas arredondadas, você vai descascando, vai saindo. De cada uma dessas estruturas vão ser originadas novas folhas que revestem e protegem esse meristema apical e também os cachos de flores das quais se originam os frutos. Por esta razão, a parte utilizada da planta é o seu meristema apical, esse tecido embrionário envolvido pelas bainhas. E uma vez retirado, a planta morre.
porque é através das folhas que a planta faz a fotossíntese, produzindo o seu próprio alimento, né? A partir do gás carbônico e da água. Então toda vez que a gente retira um palmito, a gente acaba matando uma palmeira, a palmeira jussara. Já o palmito pupunha e o açaí, eles dão em touceiras, eles rebrotam, então eles são mais apropriados para essa exploração econômica. O palmito é considerada uma espécie-chave na estrutura do ecossistema da Mata Atlântica, porque ele atrai diversas espécies que prestam esse serviço de plantar novos exemplares de palmito ao longo da floresta. A palmeira jussara leva de 8 a 13 anos para começar a produzir flores e frutos, ou seja, para atingir a maturidade sexual. Então, pelo fato de que a exploração do recurso mata a planta e a planta leva muito tempo, em média 10, 12 anos, para começar a produzir novas sementes, ela se torna um recurso alimentar muito difícil de ser manejado. Por isso a gente tem utilizado a pupunha e o açaí. Devido a essa grande exploração do recurso do palmito verdadeiro, essa espécie foi incluída no livro vermelho das espécies ameaçadas do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o nosso IBAMA, e também na lista internacional, na União Internacional para a Conservação da Natureza como espécie em perigo. Todavia, como o consumo não é mais permitido, as populações de palmito tendem a se recuperar no ambiente natural. E por essa razão, ela foi reclassificada nessas listas, passando para uma outra categoria. Não estão mais em perigo, mas ainda permanecem vulneráveis, devido principalmente à introdução de espécies exóticas no nosso ambiente natural, como por exemplo a palmeira ciafórcia. A palmeira ciafórcia, ela compete com a palmeira jussara, sendo mais produtiva, produz mais frutos, ela tem uma capacidade de atrair mais os dispersores, então ela acaba ganhando nessa competição por espaços, e dessa forma, onde tem muita palmeira ciafórcia, a palmeira jussara acaba sendo excluída do meio ambiente natural. Por esse motivo, é importante que a gente ainda conserve, não só no ambiente natural, mas também conserve fora do ambiente natural, como o Jardim Botânico faz.